Senhor, amém? O fato de eu trazer um tablet aqui não quer dizer que eu vou pregar não, viu? É que o déficit ainda atrapalha um pouquinho então eu anoto algumas coisas, sabe, para não esquecer. E para não ser prolixo. Prolixo é quando você fica repetindo demais e não chega ao ponto. Mas, glória a Deus, o que o pastor pregou é isso aí mesmo. Exatamente. Ontem nós saímos daqui, eu saí daqui ontem à tarde, eu fui cortar o cabelo, o pouco que ainda me resta. E eu cheguei na barbearia e a gente sentou, tinha um violão do lado assim, eu só corto naquele lugar, né? E aí um amigo meu, assim, que é o barbeiro, falou: Lu, toca aí, toca aí. Daí eu falei: então tá bom. Aí eu peguei, afinei o violão, comecei a tocar. E tinha bastante gente ali e tal, tocamos. E o pessoal estava usando celular, as coisas tudo. Eu comecei a cantar, o pessoal foi parando. Aí ele falou assim: alguma coisa pegou nós aqui, cara. Daí. E foi tremendo, porque eu contei um testemunho lá, foi muito edificante para a vida de um rapaz lá, ele declarou Jesus lá, foi power. Primeiramente, eu queria agradecer a todo o ministério, pastor Trovati, pastora Rose. Eu estou aqui quase desde o início. Eu vou falar quase porque eles fundaram o ministério depois que eu entrei, né? E é quase o mesmo ano que eu estou casado com a Fábio, daí praticamente, porque eu entrei no começo do ano e casei com a Fábio no final do outro ano. Então, um ano de diferença. Aí, todos estão me entendendo aí? Eu tenho vários testemunhos para contar, sabe? E eu orando para Deus ali, falando: Deus, qual que o senhor quer que eu... Né? E Deus me pediu para falar sobre isso. Eu creio que tudo começa ali quando eu vim para o ministério. Quando eu vim para o ministério, eu vou dizer assim, que eram uns problemas meio psicológicos, alguma coisa assim. Não entendo muito bem o que tinha acontecido, não. Mas eu vim, houve um processo de libertação em algumas áreas da minha vida, tudo. E mudou, assim, muita coisa para mim. Mas uma delas, que aconteceu, eu acho que um ano depois que o Enoque nasceu, né? Foi a libertação de um problema bem sério, que eu creio, né? Que achar não é muito bom, não, que quem acha é porque está sempre procurando alguma coisa. Então, eu creio que, assim, foi um marco para a minha vida, que é a necessidade de aprovação. Não confunda aí com como é que fala? Eu até anotei com rejeição. Rejeição é uma coisa, necessidade de aprovação é outra. Mas são demônios do mesmo jeito. Tá? E o que é isso? É assim, eu nasci em berço cristão. Eu nasci, meus pais eram cristãos, meus irmãos são, eu sou. E toda a minha família é músico, todo mundo é músico, né? Até meus primos, meus tios, todo mundo é músico, por parte do meu pai, por parte da minha mãe quase ninguém é. E como eu cresci nesse meio, trabalhar dentro da igreja para mim é uma coisa assim, muito normal para a minha vida. Vim trabalhar, estar junto. Eu sempre fiz parte de grupo, de liderança, alguma coisa assim, desde os meus 17 anos, mais ou menos. E sempre andei com os pastores lá. Eu nasci no avivamento bíblico, para quem não sabe. E de lá para cá, eu fui percebendo que existia algo em mim que era isso. Eu fui percebendo que muita coisa que eu fazia era para ser aceito. Fazia um serviço, vinha, limpava, ou tocava, ou fazia alguma outra coisa, ou ia com o pessoal pregar em algum outro lugar. No final das contas, era para ser aceito. Era para que as pessoas me aceitassem. E nesse meio, eu acabei assim... às vezes as pessoas me culpavam de coisa, eu abaixava a cabeça, ficava quietinho e aceitava aquilo. Nesse tempo, já estava casado, a Fábio ficava muito brava comigo, muito mesmo, porque... Falou: como é que você pode aceitar isso? Você não fez isso.
Eu falava para amor, deixa quieto, deixa para lá. Só que ainda assim isso ficava remoendo no meu coração. E ficava. E foram várias coisas, muitas coisas mesmo. Como eu percebi isso? Vou dar uma dica como é que eu percebi isso, como o Espírito Santo trouxe isso à tona na minha vida. É quando você faz as coisas, e você fez as coisas, e aí você para assim, e ninguém te agradece por aquilo. E de repente vem aquele sentimento assim, poxa, dei meu tempo pro cara, fiz isso pro cara, e nem muito obrigado ele deu. Então você está precisando ser aceito. Você quer ser aceito. Meu pai cantava uma canção que eu achava extraordinária. Dizia assim, fazer o bem sem olhar a quem é dever cristão. E aí você vem. E eu vinha. E fazia isso. Foi quando eu percebi que o meu sentimento era esse. Se eu fazia alguma coisa, às vezes eu ficava o dia inteiro, ou alguém chegava, ficava brabo comigo, e coisa e tal. Eu falei, não acredito, rapaz. Eu fiz tudo isso, tal. O pastor sempre conta essas histórias. E eu me pegava nisso. Aí, há 5 anos, eu tive Enoque. E o Enoque foi diagnosticado com autismo. Daí, eu fui descobrir que era patológico. E aí que vem a chave do negócio. Eu precisava resolver isso. E nesse tempo eu já tinha começado a acordar de madrugada, tudo tal. Eu já tinha meu tempo com Deus. Que eu acho que é uma coisa que, como o Luciano Subirá, é uma coisa que faz parte do cristão. O cristão, ele não ora e jejua para ser cristão. Ele não faz as coisas para ser cristão, alguma coisa assim. Ele é cristão, por isso ele faz. Entendeu? Você não ama para ser crente. Você não ama para vir na igreja, alguma coisa assim. Não, você é cristão. Você é liberto por Cristo e por isso você ama. Como ele amou a igreja, como o pastor acabou de pregar. Passei rápido aqui, que eu não estou comendo muito tempo. Então foi nisso, quando aconteceu isso com o Enoque. Aí eu fui buscar saber como é que acontecia. Fui descobrir que era patológico, tudo tal. Que vinha de alguém e veio de mim. Eu estou, né? Eu sempre falo isso, sempre tenho que repetir isso. Eu estou com toque, eu tenho déficit, eu tenho... E mais outras coisas lá que eu esqueci a sigla. Né? E eu falei assim, agora eu vou ter que tirar vantagem desse negócio. E eu sentei, e o Espírito Santo começou a ministrar. E com a questão da rejeição, a questão da necessidade de aprovação, aí foi me quebrando por dentro. Eu falei, não acredito, cara, agora eu tenho esse negócio, meu filho tem esse negócio, agora o que eu vou fazer agora? E tudo. Daí o Espírito Santo falou assim, tá tudo certo, filho. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Eu falei assim, como assim, Deus? Eu falei, não, você não precisa. E foi uma vez, acho que quase ninguém aqui, não sei se alguém lembra, que alguém chegou para mim assim e falou assim, nossa, Lu, você cantando mudou a sua voz, né? Tudo. Então, foi nesse momento que as coisas mudaram. Parece que um nó da minha garganta saiu daí. E eu assim, o Espírito Santo, vou tentar explicar isso. Para ser bem simples, eu não tenho mais isso, cara. Assim, cara, eu amo todo mundo, velho. É complicado, eu vou entregar pneu, às vezes o pastor pega no meu pé que eu demoro demais. Eu demoro, aí eu sento lá, eu fico conversando com os caras, aí vou orar para os caras, aí começam choreiras, às vezes no meio da borracharia, ninguém sabe o que está acontecendo. E é tanta coisa, sabe? Esses dias um cliente também aconteceu. Então, assim, eu aprendi a olhar as pessoas, o Espírito Santo me ensinou isso. Um dia nós conversamos sobre isso, que isso acabou assim na minha vida. Hoje eu faço as coisas por amor. Eu não tenho dependência emocional da minha esposa. Eu não tenho dependência emocional do meu filho. Eu não tenho dependência emocional de quase ninguém. Só de 3. De Deus, que eu chamo, sempre vou falar Abba, de Jesus e o Espírito Santo. Hoje eu falo, às vezes, o que eu penso, e é meio áspero. Hoje
eu escuto também, discuto o assunto, não tenho medo de expor aquilo que eu penso. E pago caro por isso. Mas, querido, esse é eu. Esse é eu, tá? Se alguém lembra de mim um pouco tempo atrás, aí, alguma coisa assim, aquilo lá era uma máscara, tá? Eu quero dizer assim, para terminar, que eu vou olhar para você e eu sei como te amar, né? Eu amo cada um, cara. Cada um. Eu oro por cada um. É muito esquisito dizer isso. Mas assim, toda vez que eu saio com o Bacos, nós falamos sobre isso. E nós aprendemos junto. Um dia assim, viajando, andando, nós tivemos que nos segurar, né? Porque o manto caiu ali e o Espírito Santo deu uma dica extraordinária para nós. Eu passei ou eu falo 10? Eu passei, o que é? Passei 10? Fala demais. Mas é isso. Um dia nós conversamos sobre isso, um dia eu explico como é que foi, certinho. Mas Deus me libertou disso. Eu convido a você a analisar isso. Porque o que o pastor pregou é extraordinário. Porque uma das coisas que fazem as pessoas não serem igreja é quando nós não olhamos as pessoas como elas são. E não conseguimos nos unir como realmente nós somos. O pastor falou uma coisa tremenda, cara, que eu falei para um amigo meu. Ele, da igreja do pastor Oliveira, final do pastor Oliveira. Ele chegou e falou: Lu, como é que você ama, cara? Como é que tem que amar? Eu expliquei bem rápido, igual o pastor explicou. Eu falei assim: então, você não tem uma irmã? Se a sua irmã pecar, sua irmã fazer isso, tudo tal, ela vai deixar de ser sua irmã? Daí ele falou: não. Eu falei: então, igreja é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. Amém? Espero não ter sido prolixo. Espero ter sido edificante. Glória a Deus. Amém? Foi bom.